Fala galera, tá começando por aqui mais um vídeo muito especial do Planeta X-Perito. E hoje vou trazer aqui um assunto muito importante sobre Chaves. A gente vai debater aqui se Chaves dos anos 80 e 90 é bom ou não. Eu vou trazer aqui alguns fatos, alguns dados para você entender melhor por que Chaves, depois da década de 79, é tão criticado e não tão amado. Roda a vinheta. Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, como estaria bem de se ver. Chaves. Antes de mais nada, é muito importante esclarecer que depois da década de 79, que é a fase de ouro do seriado Chaves, entre 1972 até 1979, Chaves fazia parte do programa X-Perito. Porém, a partir da década de 80, Chaves deixou de ser um quadro do programa X-Perito e se tornou uma série própria, uma série individual. Porém, as temporadas da série são consideradas apenas da década de 72 a 79. Tanto que se você pesquisar no Google, vai aparecer que Chaves tem 7 temporadas oficiais, embora ele tenha tido muitos outros episódios entre 80 até 92. Tanto que são várias temporadas também, são 12 temporadas a mais, que cada temporada tem em média uns 13, 15 episódios, 11, tem uma temporada que tem 20. E a série continuou sendo gravada normalmente com os mesmos atores. Os atores chegaram a gravar até com 60 anos de idade. E teve ator, inclusive, que conseguiu bater o recorde de interpretar uma atriz por mais tempo. Interpretar um personagem por mais tempo. Para quem não sabe, a Maria Antonieta de Las Neves é a atriz que interpretou a mesma personagem pelo maior tempo da história. Inclusive, esse recorde está no Guinness Book até hoje. E, se eu não me engano, é interpretar criança, se eu não me engano, um personagem criança, especificamente, por mais tempo. E aí, Chaves foi perdendo a sua essência na década de 80 e 90, justamente porque os atores estavam muito velhos. O X-Perito já tinha mais de 60 anos, 62, se eu não me engano, quando Chaves estava na sua última temporada. E foi perdendo aquela magia, aquela facilidade em disfarçar a idade dos atores. E isso acabou atrapalhando muito. Outro grande problema que nós temos na década de 80 e 90, que vieram para o Brasil recentemente, o SBT está exibindo episódios da década de 80 e 90. Quando eu ligo na TV, eu vejo que está passando episódios que eu nunca vi. A gente tem muitos remakes, porém também tem episódios inéditos. Falando sobre os remakes, eles até tentam ali manter a piada, aquela coisa toda. Eu já tentei. Isso é uma grande mentira! E assistir. Eu não sei se você é como eu. Se você é como eu, que você assiste a Chaves de 80 e 90 e você vê que não tem mais a mesma graça. Um dos grandes fatores para isso também, a dublagem. A dublagem maga ter abandonado. Para quem não sabe, a década de 80 e 90 chegou a ser dublada pela dublagem Webert Richard. Sim, eu sou brasileira, Webert Richard. Ela chegou a ser dublada pela Webert Richard. Chaves, da década de 80 até 92. A dublagem maga, infelizmente, saiu. Marcelo Gastaldi, aqueles dubladores que já estamos acostumados. E a dublagem de Chaves, querendo ou não, ela é um fator que faz a gente gostar mais. Tem vozes que nós já estamos acostumados. Tanto que eu percebo uma grande incômodo no público quando passa aqueles episódios de Chaves que o Chaves está com aquela voz que parecida da Pop. Que é realmente uma dublagem mais fraquinha, se não me engano é a dublagem Gábia, alguma coisa assim. Chaves já tem várias dublagens. Inclusive o desenho mudou completamente. Mas enfim, falando sobre essa década de 80 até 92, a gente tem um período de Chaves de 12 anos, onde o Seu Madruga sai, nós não temos mais o Kiko, onde os personagens principais se tornam Chaves, Pionho e Chiquinha, o Godines começa a ter mais destaque também, o Jaiminho se torna literalmente o novo Seu Madruga, a Dona Clotilde até gosta dele na nova fase. A gente tem novas piadas introduzidas, que já que ele teve que criar Então? Não, uma frase muito bonita que dizia que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Piadas novas, não deu pra repetir tanto. São vários remakes e roteiros inéditos criados. Porém, Chaves não conseguiu o mesmo sucesso que conseguiu entre 72 a 79. Eu já assisti praticamente todos os episódios de Chaves dessa fase. Então eu posso dizer que eu gosto muito dessa fase. Da fase original, clássica, com Seu Madruga e Kiko. Todos os episódios que são disponíveis, que não são perdidos mundialmente, já assisti praticamente, literalmente todos. Então, eu sou muito fã, você deve ser muito fã também de Chaves se você está assistindo esse vídeo. Mas assim, a gente pode criticar realmente essa fase de 80 e 90, ela é horrorosa. Olha, pra ser sincero com vocês, eu nunca parei pra assistir, assim, 2, 3 episódios dessa fase de 80 e 90. Eu lembro de ter assistido um episódio dessa fase, que foi aquele do Chaves sonhando que o Alan tá casando.
que eu achei até um pouco legal. Mas assim, se for pra comparar com o original, não chega nem perto. Já na década de 80 já começa a ter episódios assim estranhos. Assim, não mudou tanto, é claro que de um ano não mudou grande coisa também. A gente ainda tinha o Seu Madruga que chegou a voltar em 81, mas saiu. Porém, os episódios não tem a mesma graça, não é aquela mesma piada, não tem a mesma essência. A minha avó assiste, minha avó ainda gosta, porque minha avó ama Chaves. Eu também amo, mas eu sinto que não tem aquela mesma magia. Sinto que se eu assistir, isso vai fazer eu gostar menos de Chaves. É uma fase realmente que não tem muita graça. Praticamente todo mundo concorda com isso, isso é quase que unânime. Demorou para estar disponível no Brasil esses episódios. O SBT conseguiu eles literalmente agora para disponibilizar para a gente aqui no Brasil. E a gente sempre vai amar a fase clássica do Madruga e Kiko. Eu sempre gosto de analisar como o Seu Madruga e o Kiko fazem diferença no seriado. Uma vez eu vi uma postagem no Instagram, personagens que são mais legais que o protagonista. E lá no meio de várias séries, filmes, tava o Seu Madruga. O Seu Madruga, ele tem realmente o protagonismo que ele rouba um pouco do Chaves. O Kiko também. Isso causou inveja no Bolanhos em relação ao Kiko, principalmente. Só o Kiko, na verdade. Vamos fazer um dos grandes amigos do Chespirito desde antes dele fazer Chaves. Mas, enfim, o que a gente pode concluir sobre realmente essa fase de Chaves de 80 e 90? Ela é ruim? Ela realmente tem um nível abaixo. Não tem as mesmas graças, como eu falei. Se você gosta aí dessa fase, eu não vou te criticar. Então, assim, às vezes eu mesmo posso assistir e posso amar, mas assim, eu não consigo gostar tanto quanto eu gosto do original, que eu considero original, que até no Google, mesmo se você pesquisar, é considerado apenas 72 a 79, vai considerar as temporadas do seriado. 80 e 92 fica separado, por causa daquilo que aconteceu dos direitos autorais que foram separados. A Televisa ficou com os direitos de imagem e o Grupo Chespirito ficou com os direitos dos personagens. Basicamente foi isso que se mantém até hoje. Inclusive é isso que vai ser determinante para no futuro, quando o Chaves perder o seu domínio público. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quando o Chaves vai perder o seu qual é a minha opinião sobre isso do domínio público. O link tá aqui no card. Vou ficando por aqui, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, mais um vídeo muito bom que eu trouxe aqui, argumentação. Se você gosta da década de 80 e 92, comenta aqui embaixo também. Se você não gosta, comente também. Comenta mais vídeos que você quer ver aqui no canal que eu ainda não fiz. Eu tenho muitas ideias, muita coisa boa desse seriado pra trazer aqui. Esse seriado tão icônico e nostálgico que todo mundo gosta tanto, que é o Chavinho do 8. Vou ficando por aqui. Até a próxima.